nome é Ana Gabriela, eu estou aqui com a professora Patrícia, que é formada na área de advocacia, e eu estarei fazendo uma entrevista com ela, e nós somos aqui da ETEC João Gomes de Araújo. Então, começando a entrevista. Qual a sua formação acadêmica? Então, quando eu tinha a idade de vocês, eu fui fazer vestibular e eu escolhi que eu não queria ser professor. Eu fiquei entre História e Direito e fui fazer Direito. Eu fiz Ciências Jurídicas na Unital. Na época eu cheguei a passar num curso, um vestibular muito bom, tudo em História, mas não pude ir, então fui fazer Direito. Na faculdade da Unital chama-se Ciências Jurídicas. Essa é a minha formação inicial. Depois, com o tempo, quando eu vim para a ETEC, eu já comecei a estudar outras coisas e acabei fazendo uma especialização em letras. Hoje eu também sou professora de língua portuguesa. Segunda, qual a sua atual profissão? Hoje eu sou só professora, né? Eu sou professora de Direito, sou professora de língua portuguesa, sou coordenadora pedagógica do Rubens Amit, centralizada no Rubens Amit, mas hoje a minha atuação é como professora, eu não atuo mais como advogada, até porque eu não tenho tempo, eu tenho uma carga completa na escola, eu não tenho tempo. Você teve alguma influência na sua escolha profissional? Eu tive uma influência muito importante, uma influência institucional, na verdade. No terceiro ano do ensino médio, no antigo colegial, era 1988, nós tivemos a Constituição Federal sendo analisada. Durante 2 anos, 87 e 88, a nossa Constituição foi analisada. E eu precisava estudar cada item que estava sendo aprovado todas as semanas. E o professor, que era um professor chamado professor Eduardo, ele me incentivou a fazer essa pesquisa com profundidade e eu acabei me apaixonando pelo direito. Então eu fui escolher a profissão de advocacia por causa da Constituição Federal de 1988. Quais as dificuldades que você teve em sua formação e quais as facilidades? Na época, a dificuldade era financeira mesmo, de montar um escritório, né, que assim, o advogado ele tem um perfil. Qual é o perfil do advogado? Né? Ele tem que andar de salto, o advogado tem que andar de salto, com roupa social, e é caro, era muito mais caro que é hoje. Hoje é mais barato, mas era muito caro. Então essa coisa do que se instituía socialmente era o que me incomodava muito, porque não existia dinheiro para começar. Eu estudei com dificuldade, né? Não era pobre, mas assim, não era uma coisa que me sobrava. E montar um escritório realmente foi a minha primeira dificuldade. Mas eu tive amigos que montaram escritórios, já tinham escritórios, e eu fui trabalhar com essas pessoas e fiquei até 2013, 2014 advogando. Depois eu parei. Eu fiquei 20 anos advogando, depois eu parei. Mas sempre dando aula. Eu comecei a dar aula em 1989 e estou até hoje dando aula. Então, assim, junto com a advocacia sempre veio a pedagogia. Hoje, muito mais. Mas, assim, eu nunca deixei o direito de lado. Eu sempre fui muito apaixonada pelo direito. Tanto que hoje, o que eu mais gosto de fazer é dar aula de legislação. Porque é muito gostoso você trabalhar com a lei na teoria, né? Que a prática é realmente muito complicada. E os desafios, né, que você perguntou? Os desafios institucionais foram a questão do fórum, do juiz, porque o serviço ele é um serviço que está muito complexo hoje, né? No passado era mais simples, mas hoje o serviço está muito serviço para pouco funcionário público, daí a justiça acaba não sendo feita e o cliente reclama disso e acha que é a gente que está fazendo errado, é sempre a culpa do advogado. E quando na verdade esses atrasos eles acontecem porque a justiça está abarrotada de processo e não consegue dar conta de tudo isso. Como foi a sua primeira experiência no ambiente profissional? Como advogada eu fui estagiária da promotoria aqui de Pinda e eu era muito nova, tinha 19 anos só, e o promotor de justiça me lembra direitinho, me colocou num quartinho fechado lá só para eu carimbar inquéritos policiais de acidentes que aconteciam na Dutra, que tinham que ser arquivados. Então eu carimbava arquivo. E aí eu ficava lá naquele quartinho lá, olhando aquelas milhões de fotos de gente morta lá. Foi a minha primeira experiência na área da advocacia, assim, como estagiária, né? Depois eu fui para um outro lugar, que eu digo que eu ganhei minha faculdade lá, que foi a
hoje é atual Defensoria Pública, mas era Procurador-Geral do Estado. E eu tive um professor, o professor Robson e o professor Cosme, que eram dois professores fantásticos que me ajudaram muito nesse processo de conhecimento. Eu digo que eu aprendi o que eu sei de direito e de advocacia na Procuradoria-Geral do Estado. Como está o mercado de trabalho na sua área? Tem muito advogado, tem muito curso de direito. Não acho que todos os cursos são eficientes a ponto de qualificar tão bem as pessoas do mercado de trabalho. E tem uma outra coisa também, que é a questão do exame da ordem, que é uma peneirada que existe. A gente vê os alunos desesperados, as pessoas que passaram por aqui vão fazer direito, né? Mas a gente vê as pessoas, mesmo aquelas que passam no exame da ordem, muito preocupadas com o mercado de trabalho, porque tem muito advogado no mercado de trabalho. Então eu realmente não sei qual é o futuro da nossa profissão, por causa dessa quantidade enorme de gente que está se formando em direito. Faculdades com preço muito baixo, viabilizou, né? E muita gente fazendo, mas sinceramente eu não sei qual vai ser o futuro disso. Quais são as suas expectativas sobre sua profissão no futuro? Então, não sei. Eu acho que o direito ele é lindo, eu acho que tem um caminho maravilhoso, eu acho que ele se encaixa em qualquer área, na medicina, na administração, na informática, na industrial, nos sindicatos. Mas ao mesmo tempo eu vejo muita gente se iludindo com essa profissão, acreditando que vai virar um promotor, vai virar um juiz. E a gente sabe que esse caminho é um caminho bastante complexo e muita gente também no mercado de trabalho em busca dessa oportunidade. Então realmente eu não sei. Eu acho que o futuro do direito, do advogado, é entender que ele tem que trabalhar junto com outra profissão e não ser só advogado. Ele tem que se especializar o máximo possível, estar sempre ao lado de uma profissão. Então eu vou ser especialista em sindical, eu vou ser especialista na área da informática, porque ele consegue agregar dois valores aí, porque só a advocacia mesmo, a advocacia geral, eu não acho que seja não acho que esteja num bom momento. E a última pergunta, o que você diria para alguém que deseja seguir a mesma profissão? Eu diria isso. Primeiro, escolha uma boa faculdade. Segundo, estude. Né? Não faça da faculdade só um lugar para você tirar o diploma, porque você tem o exame da ordem. Né? A primeira coisa que você tem é o exame da ordem. E segundo, você tem uma guerra para enfrentar. Você tem muito advogado no mercado de trabalho e você precisa lutar e ser o melhor. Então, estude para ser o melhor. Nem que seja o melhor dentro de uma determinada área. Especialize, se especialize e seja o melhor. É isso que eu digo. Mas a primeira coisa que tem que fazer é procurar uma boa faculdade. Tem muita faculdade aí que a gente está vendo que não vai dar certo. Procure uma boa faculdade. Vá numa boa faculdade, invista o seu dinheiro, o seu conhecimento, o seu tempo nessa opção. Muito obrigada. De nada. E essa foi a entrevista. Muito obrigada pela atenção. Tchau.